Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é segunda-feira, mais uma semana maravilhosa começando. Que Deus abençoe seu dia, que a presença do Espírito Santo esteja aí com você, guiando seus passos. Que bom estar com você em mais um devocional de fé, este nosso podcast diário, meditando na Bíblia. Minha pergunta hoje para você é a seguinte: digamos que você pudesse somar tudo que você tem, conquistou, adquiriu durante sua vida, todos os seus bens, tudo que você tem, inclusive, quem sabe até aqueles itens que você coleciona durante toda a sua vida. Digamos que você tivesse que somar tudo isso e entregar tudo isso em troca de algo. O que seria este algo? Que valor deveria ter esta coisa para valer tudo que você adquiriu ou construiu durante a vida? Com certeza seria algo de um valor ainda maior, não seria? Pois é exatamente seguindo esta lógica que Jesus ele traz duas parábolas que estão registradas em Mateus capítulo 13, do versículo 44 até o 46. A primeira é a chamada parábola do tesouro escondido e a segunda é a chamada parábola da pérola. As duas parábolas aqui estão em paralelo, elas são a mesma parábola. Só que usando exemplos diferentes, Jesus está falando a mesma coisa. As duas trazem a mesma mensagem, a mesma lição. Então vamos ler a primeira. Diz assim: o reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. Então imagine comigo a cena: um homem foi contratado de repente para limpar, para capinar um campo, um terreno que não é dele, ele é apenas um serviçal. E aí ele ali cavando, limpando, acaba encontrando uma caixinha. E aí ele abre e ela está cheia de um tesouro muito precioso, joias, ouro, prata, pedras preciosas. Como ele não é um ladrão, ele fecha a caixinha e coloca de novo no mesmo lugar, fecha o buraco. E então, tomado de alegria, diz o texto, ele vende tudo que tem, vende sua casa, seus bens. Nos dias de hoje venderia seu carro, sua moto, tudo, seus objetos, TV. Quem olhasse para esse homem pensaria: ele está louco, né? Está vendendo tudo, está torrando tudo. E aí ele pega o dinheiro todo e compra aquele campo vazio, aquele terreno. As pessoas vão dizer: esse ficou totalmente louco mesmo. Agora comprou um terreno que não tem nada, vendeu tudo que tinha para comprar essa terra vazia. Mas então ele desenterra o tesouro que estava escondido nesse terreno. E aí, o fim dele é muito feliz, muito abençoado, porque com aquela riqueza ele vai terminar num estado muito melhor do que ele estava antes. Depois a segunda parábola é a parábola da pérola. Diz assim: o reino dos céus é também comparado com um comerciante que anda procurando pérolas finas, preciosas. Quando ele encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. Então aqui está falando de um comerciante, um mercador, uma pessoa que é especialista em pérolas. Certamente ele tem muitas pérolas na sua coleção. Certamente ele é um homem muito rico. Mas um dia ele encontra uma pérola tão cara, tão preciosa, tão rara, que ele vende todas as outras pérolas e toda a sua riqueza,
apenas para comprar aquela única pérola que vale mais do que as outras. É interessante, olha o que Jesus está falando. Ele está falando de duas pessoas que abrem mão de tudo, mas porque descobriram uma coisa que vale mais. Ninguém abre mão de algo para ter algo inferior. Nós nunca fazemos isso, pelo menos não conscientemente. Ninguém abre mão de algo bom para ter algo pior, né? Ninguém vai lá e vai vender um carro bom, um carro novo importado para comprar um carro velho, usado, acabado, né? Não, as pessoas sempre abrem mão de algo para ter algo melhor. E aí Jesus diz o que é esse algo melhor. Ele diz assim, o reino do céu é como um tesouro escondido. O reino do céu é como uma pérola de grande valor. O reino de Deus, o reino do céu, o reino que está por vir e que já habita dentro dos que creem em Cristo, vale mais do que todas as coisas deste mundo. Até porque as coisas deste mundo todas vão passar, vão perecer, vão sendo destruídas, vão envelhecendo, e um dia o nosso próprio corpo vai se desfazer nessa terra. Mas o reino de Deus prevalece. O reino de Deus é eterno, e os que habitam nele têm a vida eterna. Portanto, vale a pena abrir mão de todas as pequenas e passageiras coisas que hoje temos, se esse for o preço para poder entrar no reino de Deus. Esta parábola de Jesus, ela está falando sobre o reino de Deus, como as demais que nós vimos antes. Só que agora está falando sobre o valor do reino, o preço do reino. Daí você pode pensar assim, mas pastor Dionísio, não era de graça? Não é por graça que nós entramos no reino? Ninguém tem que pagar nada. É verdade. Ninguém tem que pagar nada para entrar. Você não tem que pagar um preço. Você não precisa ter um dinheiro para dar. Mas você precisa considerar o reino uma coisa superior a tudo que você tem. Você está recebendo de graça, mas é algo valioso. E aí eu quero lembrar você daquele ensinamento de Jesus onde ele compara entrar no reino com um camelo que precisa passar pelo buraco de uma agulha. E a agulha aqui, gente, não é aquela agulha de costurar. A agulha é o nome dado para uma pequena porta que tinha nas muralhas das cidades, por onde um homem, uma pessoa sozinha, conseguia entrar. Um camelo, para entrar, ele tinha que se agachar e tirar toda a carga que tinha nas costas, porque ele não conseguiria passar com a carga. Desta forma também nenhum de nós vai entrar no reino dos céus carregando as nossas cargas. E essas cargas incluem riquezas desse mundo, incluem pecados e prazeres transitórios. Por isso que Jesus diz, a porta é estreita. Ou seja, você não pode entrar por ela carregando uma mochila pesada. Essas coisas todas vão ficar aqui. E muitas vezes há coisas que ofendem a Deus que estão em nossa vida, mas que para nós talvez hoje sejam preciosas. Talvez existem certos tipos de pecado que você goste muito, te tragam prazer imediato. Eu tenho certeza que quem usa drogas usa porque deve ter prazer nisso, apesar de toda a dissolução que ela traz. Agora, quando conhecemos algo que vale mais, nos dispomos a abandonar o que vale menos. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, ele nos diz que diante da sublimidade, do valor tão elevado do conhecimento de Cristo, ele considerou tudo que ele tinha, e tudo que ele era, e todo o seu conhecimento, como esterco. Esterco, gente, é o cocôzinho da vaca, do boi, né? Que é usado ali como, né, fertilizante na terra. Ele diz, ou seja, ele está dizendo assim, eu considerei como perda, ele diz em outras palavras, para que pudesse ganhar aquilo que tem mais valor.
E Paulo fez isso mesmo, ele jogou fora a sua reputação, ele era um homem estimado pelos judeus. Ele jogou fora os seus cargos, ele tinha um cargo bom, ele inclusive era remunerado para isso, para perseguir os cristãos. Mas quando ele conhece que Cristo é real, e ele se dá conta que está diante do Deus Criador, que o próprio Deus se manifesta a ele, que Deus está oferecendo a ele a oportunidade de recomeçar a sua vida, ele joga fora tudo aquilo, para que pudesse herdar a vida eterna. Assim também eu e você somos convidados por Jesus hoje a conhecermos o seu reino, e quando conhecemos, reconhecermos que vale mais do que tudo que temos e tudo que somos. Se for preciso perder um amigo, se for preciso abandonar uma prática, se for preciso deixar algo que nos traz lucro financeiro hoje, mas desagrada a Deus, se for preciso fazer isso, aquilo, inclusive doar os nossos bens, ajudar os pobres, socorrer a igreja, tudo isso é muito pouco perto do valor daquilo que estamos herdando. Estamos herdando um reino eterno, um reino glorioso, o reino de Deus. Que eu e você possamos andar de glória em glória no reino de Deus. Que eu e você possamos despertar para um conhecimento muito mais sublime, muito mais elevado, que é conhecer a Deus. E possamos considerar tudo neste mundo como coisas passageiras. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado porque nós podemos te conhecer. E te conhecendo podemos ver o valor da tua graça, o valor do teu reino, o valor da eternidade. Obrigado, Senhor, porque já não estamos mais presos às coisas passageiras desse mundo. Já não estamos mais, Senhor, escravizados pela aparência dessas coisas. Mas pelo contrário, Senhor, podemos hoje de glória em glória andar contigo, desfrutando do que é eterno, do que é sagrado, da tua presença. Senhor, nós declaramos hoje que estamos dispostos a abandonar tudo. Estamos dispostos a deixar tudo o que for necessário para herdar o que tem mais valor. O teu reino vale mais. Perdoa os nossos pecados. Limpa-nos de toda fraqueza e impureza. Santifica os nossos corações e nos dá uma vida que vem de ti. Queremos andar contigo, Senhor. Desfrutar da tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Que Deus te dê a paz. Que o Espírito Santo guie os seus passos. Que Jesus esteja contigo todos os dias. Amém? Um grande abraço e até amanhã.